Shalom, eu sou a Bispa Renata e hoje eu tô passando aqui porque desde ontem meu coração tá fervendo e eu queria compartilhar com vocês aí que me conhecem e que outros que estão através do meu canal me ouvindo. E eu quero falar algo assim que eu tenho sentido muito assim no meu espírito e eu quero compartilhar com vocês, né? A minha casa eu posso dizer que é casa de ministro, né? Porque eu sou bispa, minha mãe é evangelista, minha irmã é missionária e nós temos aqui uma pessoa também conosco que é uma pastora. Então é engraçado que já faz alguns dias, assim, desde que foi que iniciou, né, a semana passada, nós estamos como se estivesse angustiada, triste, é um sentido assim de alerta, né? E aí cada uma passando o seu processo, né, nos seus momentos de oração, aquela coisa, até que um dia nós, assim, estávamos fazendo culto à noite e nós começamos a compartilhar isso, né, que nós precisávamos ter mais horas com o Senhor, priorizar, que era isso que a gente estava sentindo no nosso espírito, era como se Deus quisesse mostrar alguma coisa, como Deus quisesse, assim, sabe, que nós estivéssemos discernindo algumas coisas e às vezes o nosso pensamento está tão longínquo ou nós estamos voltados para nós mesmos, né? Eu achei interessante que eu estou lendo um dos livros, A Ralé Brasileira, do Gessé, e ele fala, ele ressalta uma coisa muito engraçada não, muito profunda, na verdade, que ele começa a dizer sobre a construção, como foi a construção histórica do Brasil, né? E aí ele começa a dizer que nós fomos constituídos debaixo de uma autoestima, acima baixa autoestima, né? Porque era um período em que quem tinha dinheiro ia para a Europa, ia estudar, então tudo olhava para a Europa para buscar um sentido de uma melhora, e o nosso país e as pessoas, né, as outras nações começaram a vir para cá para pegar, na verdade, não só os portugueses, né, muitas coisas que o Brasil tinha, mexer um pouco na nossa cultura. E nós vivemos assim, pela nossa autoestima, baixa autoestima, a gente sempre está naquele consumismo, né? E ele começa a dizer uma coisa que realmente eu comecei a perceber, e ele começa a dizer assim, olha, veja o assunto dos jornais, dos telejornais, dos políticos, o que eles estão preocupados a todo momento? Com o PIB, com o PIB, né? De estar conseguindo adquirir alguma coisa, de estar rompendo alguma coisa no nível de materialismo, né? É diferente, por exemplo, da Europa, em que eles pensam em tudo, né? Não pensam no bem-estar, pensam na família. Como nós estamos longe, outro dia também estava ouvindo do pastor Jeremias, eu gosto muito da presbiteriana de Belo Horizonte, e eu achei interessante também um pastor relatando isso, que como nós estamos longe de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né, que é ser hospitaleiros, ir no presídio, cuidar dos órfãos e das viúvas, enfim, muitos mandamentos, muitas coisas que o Senhor espera de nós. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, que alguma coisa está sim acontecendo no mundo espiritual. Eu lembro que mais ou menos 2016 nós estávamos num evento da igreja chamado Impacto da Adoração e Deus me tomou naquele lugar. Tinha muitas pessoas ali de vários estados dentro do Brasil. Fazia pouco tempo que eu tinha chegado da Europa. E o Senhor me deu uma visão, e o Senhor só me dizia, olha, ou escuta o estrondo das nações, olha o estrondo das nações, olha o que haverá nas nações. E eu via o globo, assim, e eu via realmente as pessoas andando de um lugar ao outro. E aí, por 2 vezes, o Senhor abriu, assim, a minha visão, e eu vi isso, foi, assim, uma percepção espiritual muito, muito forte. E quando eu vi, assim, essas coisas do coronavírus, eu entendi. Queridos, eu não estou dizendo aqui que Deus tem dom profético, sabe? Eu não estou que Deus me deu algo, não é isso. Não só a mim, mas eu sei que está acontecendo na vida de vários ministros, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir mensagens, e eu vira e mexe, eu tenho ouvido vários pastores, a mensagem da virada do ano, né? Eu vi Apóstolo Estevão, vi tantos outros pastores na mesma, às vezes quase na mesma pegada, dizendo que este ano de 2021 é um ano muito difícil, vai ser um ano muito difícil, de muita oração, de muito jejum, de nós trancarmos a nossa casa, né? Mas também que nós não éramos para nós ficarmos preocupados pelo que vai ocorrer
No mundo ou no Brasil, nós somos diferentes. A Bíblia diz que há diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Mas sabe o que eu vejo também? Eu vejo o Espírito Santo parece que, sabe, tendo muita pressa com a minha vida e com a sua vida, de nós buscarmos mais o Senhor em oração. Sabe, não é só ir para a igreja, orar com os irmãos, mas é você entrar na sua intimidade, você trancar a sua casa, você santificar, queridos, porque, sabe, no mundo espiritual eu sinto assim uma batalha muito grande mesmo, uma batalha, parece que a guerra já começou e só vai conseguir passar os valentes, aqueles que estão buscando diante do Senhor, né? Aqueles que realmente estão buscando a face do Senhor. Eu achei interessante que ontem eu estava meditando quando o rei Salomão ele diz assim que é melhor você ter sabedoria do que 10 homens valentes guardando a sua cidade. Então, onde nós vamos buscar essa sabedoria, esse discernimento? É no Espírito Santo, é tendo comunhão com o Senhor, tendo sede do Senhor. Queridos, assim, eu estou dizendo isso porque, e assim, não querendo errar, espero que vocês entendam o que eu estou dizendo, porque eu lembro de uma vez que da nossa igreja nós queríamos fazer a virada missionária, né, e nós fizemos de uma forma tão bacana, e na verdade eu sei que deu um outro sentido para quem estava assistindo, como se nós estivéssemos forçando alguma coisa, mas não era essa a pegada era que nós queríamos despertar as outras igrejas, e assim, olha, nós estamos aqui, né, dando café na comunidade, o outro tá lá jogando futebol, o outro tá dando cesta básica, e na verdade as pessoas viram assim, só de um lado, na verdade, negativo, que não foi a nossa intenção. E eu pensei desde antes de ontem, na verdade. Isso assim, aconteceu, era mais ou menos meia-noite, nós estávamos na sala da minha casa, um calor terrível, e de repente nós começamos a falar como meu coração está contrito. Faz dias que meu coração está contrito. Eu tenho orado ao Senhor, mas parece que é mais, eu não sei o que está acontecendo. E ali nós entendemos que essa casa é casa de líder, né? E eu sei que você tem uma casa, você tem uma família, você tem filhos, você tem um casamento, você tem um emprego, você tem uma situação financeira, você tem os seus desafios, e eu quero dizer para você que é momento de você trancar a sua família e buscar a face do Senhor, porque, querido, se as coisas estreitarem, os homens vão ficar que nem malucos. Olha aí Amazonas, gente, Amazonas é o estado, né, que tem que ter, na verdade, nunca poderia faltar oxigênio na Amazonas. Em Amazonas faria sentido talvez em outros estados, mas na Amazonas eu acho que é Deus, sabe, despertando, Deus dando assim algo, vai orar. E naquele dia nós oramos muito por Manaus, nós temos muitos amigos de Manaus, de Belém do Pará, que está ali do lado. Nós começamos a clamar, e eu fiquei tão feliz que quando eu liguei a televisão já de madrugada, estavam dizendo que até os Estados Unidos iam enviar oxigênio para o Brasil, uma coisa assim. Eu não vi a reportagem toda, porque na hora eu comecei a glorificar Deus, e eu saí do meu quarto, eu fui para o quarto da minha irmã, e para dizer, olha, como que é o poder da intercessão. Eu não estou dizendo que a nossa oração foi ouvida, eu quero dizer para você que é tempo da igreja se reunir, a terra será abalada, queridos. Coronavírus aí talvez seja só um dos sinais, né? Olha a situação econômica do mundo, olha o nosso país, e há, na verdade, uma profecia que vários profetas de longe, de outras nações, vieram neste solo dizer que o Brasil foi escolhido, um país do avivamento, um país que nós seremos enviados para o mundo, para proclamar o senhorio de Jesus, para dizer que Jesus está vindo, para dizer, sabe, que o amor de Jesus, o sobrenatural do Senhor Jesus é tremendo, dizer que o seu amor, ele é sacrificial, o Senhor, ele se doou. Esse Jesus estava lendo, né, assim, Mateus e João, e na parte da crucificação, e eu achei tão interessante, assim, interessante não, aquilo doeu mesmo no meu coração, me fez pensar, e eu até coloquei essa frase no meu Facebook, porque, assim, Jesus passou aquela noite de angústia, e por 3 vezes foi chamar os discípulos, eles dormindo, e enfim, quando os guardas chegam, quando eles procuram a Jesus, Jesus é traído por Judas, toda aquela situação ali, diz o quê? Que todos os discípulos fugiram e deixaram Jesus só. E às vezes a gente quer paralisar as coisas por mágoas,
por dor, por sentimentos contrários. E aí eu fico olhando assim o Senhor Jesus, né? Uma irmã há pouco tempo disse assim, poxa, eu queria ministrar a minha igreja e eu só queria entender, bispo, existe alguma coisa que a gente não possa resistir, né? Algum pecado que a gente não aguente? E ela ia falar de uma área da sexualidade e eu me lembrei de Hebreus que diz assim que Jesus, ele sofreu ao ponto de sair sangue dos seus poros. E aí diz assim que ninguém suportou, né, uma luta tão grande quanto a de Jesus. Então sim, todos os pecados em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. E é isso que eu venho dizer isso para você. Tranque a sua casa, unja os seus filhos, ensine os seus filhos a orar. Uma das coisas que eu acho lindo na cultura judaica é que uma mãe judia, ela pode deixar de dar comida para os seus filhos, mas todos os dias ela senta com seus filhos para ensinar a Torá. É uma responsabilidade sua, mãe, pai. Os filhos não são teus, vocês estão administrando para entregar para o Senhor. Então é isso que eu quero dizer para você. É tempo de oração, é tempo de oração. Talvez amanhã, sei lá, alguma coisa aconteça, não esteja orando, mas você vai se levantar para orar, e o outro, e eu, e a minha casa, a minha mãe. Queridos, o mundo, nós precisamos levar o amor de Jesus, e nós precisamos sermos intercessores verdadeiros, de trancar a porta do nosso quarto, de trancar a porta da nossa casa e realmente buscar a face do Senhor e dizer, sabe, ser guerreiros mesmo. Senhor, eu quero ver, me dar discernimento, o que eu tenho que fazer, sabe, guia os meus passos, Senhor, eu quero a tua vontade, não a minha, mas a do Senhor, né, assim, e é isso que Jesus disse, né, em João. Eu acho tremendo que ele diz assim, como eu poderia negar o cálice que o meu Pai me deu para tomar? Como eu poderia? Queridos, em nome de Jesus, há um chamado, há algo determinado dos céus para a minha vida e para a tua vida, e que você possa realmente refletir e deixar que essa palavra entre no seu coração. Isaías, ele grita às mulheres, acho que Jeremias também, acho que em Jeremias 31, e diz isso, desperta mulheres que dormem, porque elas estavam nos palácios, elas estavam nas festas, era um tempo de muita bonança, era um tempo de muita colheita, e aí o profeta começa a dizer, se vocês soubessem que daqui um ano tudo isso vai ter devastado, os palácios terão urtigas, ou seja, mato, né, vai começar a crescer dentro dos palácios, porque não tem ninguém, vai ser tudo destruído. Queridos, isso é discernimento, é o Senhor te mostrar além. Não queira ver hoje, não queira ver só agora, mas ande nos passos do Espírito Santo, porque o Senhor tem direção para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus.